Vamos então nesse instante, unindo o nosso pensamento e o nosso coração, agradecendo mais uma vez a equipe de André Luiz, de Emmanuel, que estão aqui junto conosco para esse estudo. Obrigada, mestre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite. Nós agradecemos desde já por todas as bênçãos invisíveis que todos nós recebemos, sendo fortalecidos tanto do lado físico quanto do lado espiritual. Ampara-nos, Senhor, na nossa caminhada. Sustenta-nos hoje e sempre. Amém. Bom, pessoal, então hoje a gente está no capítulo 22, nem acredito que a gente já está tão avançado aí no nosso estudo. E André Luiz sempre falando tanto sobre o poder do pensamento, né? É repetido quase que capítulo a capítulo e de repente a gente chega no momento em que um ministro do nosso lar passa aí por um desafio para ajudar outro espírito necessitado. E para receber essa ajuda, é necessário o uso da palavra. Isso me fez pensar bastante, porque para quem já leu O Nosso Lar, vai compreender o tamanho dessa colônia, a responsabilidade do Clarencio, né? O tipo de espírito que a gente está falando. Então, quantos séculos, talvez milênios, até a gente chegar numa graduação como a dele, com uma responsabilidade como a dele no plano espiritual. Não só gerenciando uma colônia tão grande como aquela, mas também em casos tão complicados, né? Uma habilidade tão grande de poder ir até as zonas infernais, e, enfim, resgatar espíritos que estão sofrendo tanto. E aí a gente descobre que ele também tem muito para aprender. E aí veio para mim aquela sensação de humildade, né? De Sócrates, de só sei que nada sei. Da gente perceber a nossa pequenez, entender que por mais que a gente tenha estudado, o que a gente sabe ainda é muito pouco, principalmente no que diz respeito ao amor. O verdadeiro poder do amor, como cura, como libertação, como porta mesmo de transformação. E para ajudar a Odila, que a gente sabe que é aquele espírito obsessor, a primeira esposa do Armando, ele que é um homem tão capaz, tão sabido, tão bom, ele não consegue resgatá-la, porque ele fala que precisa ter uma dose muito maior de amor que ele consegue ter. Um amor que vá acima da doutrinação e que seja transformador. Olha só que coisa. E aí ele vai para a irmã Clara. E eu achei uma outra coisa interessante quando o André Luiz estava falando da irmã Clara. Lembrando que no nosso lar, cada um tem um lar, tem uma casinha. E essas casinhas são diferentes, tem casas maiores, casas menores, casas que são conjugadas e compartilhadas e casas mais bonitas e mais simples. E essas casas, para quem não se lembra, são construídas com tijolinhos de bônus hora. Então a gente não tem um salário que cai numa conta bancária aqui, como no Wells Fargo, mas existe uma conta bancária divina. E que o que vai para a nossa conta bancária são todos os nossos esforços em benefício ao próximo. Isso se chama bônus hora. Cada vez que eu faço o bem sem interesse
que eu dou do meu tempo, da minha vontade, de tudo que eu tenho de melhor, como o André fez, de varrer vômito, de espírito que estava vindo do umbral, eu ganho um bônus hora. E para eu conseguir ter uma casa, eu preciso de vários bônus horas. Muitas vezes, assim, décadas de bônus hora. Não tem financiamento no nosso lar. Então, o que acontece é que muitas vezes eu recebo como herança, como bênção, poder dividir a mesma casa que os meus pais têm lá no plano espiritual. Por quê? Porque eles já arrecadaram bônus horas, muito mais do que eu. Enfim, a gente vê primeiro ele falando dela, que ela vive numa casa que mais parece um educandário, um colégio. E ele descreve o impacto que ele teve a hora que a viu. Da fisionomia, não só dela, mas do ambiente. Então a casa dela não é uma casa só para ela. É um lar que está aí abraçando quase 50 moços, moças, educando. Então é como se fosse uma grande mãezona mesmo, ajudando muitas pessoas, apesar de não ser escola, aquela é a casa dela, é uma casa grande, mas tem um formato de colégio. Aí outra coisa que ele fala, que eu acho que chama atenção para esse momento que nós estamos vivendo, é como ele dilata a descrição da natureza ao redor da casa. A gente tem que lembrar que nada que André Luiz fala é por acaso. Então, toda vez que eu vejo ele fazendo uma descrição, a gente não está lendo Taylor Cadwell aqui. Ele está tentando passar para a gente algum tipo de informação. Nenhuma palavra que ele coloca nesse livro é em vão. Então, existe uma razão para ele escrever isso. A razão é que é uma das coisas que a gente já aprendeu na aula de fluido, é a importância que a natureza tem em termos de fluido vital. É claro que o fluido vital que a gente necessita aqui na Terra é para essa gasolina, essa fonte de energia que o nosso corpo físico precisa para continuar vivendo ao longo dos anos. E uma das formas que a gente absorve essa energia é através da natureza, dos alimentos, como a gente já falou, do sono também. No plano espiritual não tem corpo físico, mas a gente vê que a natureza é importante também, não só pela beleza, mas a energia que ele coloca no lugar, que ele mostra que o lugar tem, é importante. Para a gente parar e lembrar disso, que essa natureza que a gente está rodeado, ela tem um poder forte de magnetismo perto da gente, que pode ajudar a gente, curar a gente. Então, na hora que a gente estiver cansado, deprimido, pensar. Se puder, vai no quintal, tira o sapato, anda na grama. Se não tiver grama, então vai até um parque, tenta caminhar perto da natureza. Para a gente ter esse contato, para a gente conseguir absorver essa energia positiva que a natureza tem para dar para a gente. Porque é muito mais só do que a beleza, o lado positivo que a gente recebe através da nossa visão. Outra coisa que ele fala é da luminosidade do lugar, né? E isso a gente vê que a luz, amor, ou melhor, o amor, ele sempre traz luz junto, que a energia positiva é luminosa. Tem outra coisa para a gente pensar também. Como é que anda a luz da gente, a luz do nosso lar, a luz da nossa vida? Como é que se a gente fechar o olho, isso dá para sentir muito quando a gente faz meditação, pensar como é que tá essa energia dentro da gente, principalmente aqui no quarto chakra, que é esse quarto
chakra é tão importante agora, não só porque cuida das nossas emoções, mas porque ele está aí gerenciando um monte de transição que está acontecendo entre o nosso lado físico e o nosso lado espiritual, dentro dessa parte de reforma de pensamentos que a gente está passando agora, né? E aí, depois que ele descreve o ambiente, ele descreve a irmã Clara. E eu tinha comentado com vocês no começo do livro, quando ele descreve a Zulmira, que ele especificamente fala de como ela era bonita, né? A Zulmira não, a Antonina, como ela estava bonita em espírito, para comparar como ela estava cansada no corpo físico, né? Que me chamou a atenção o jeito que ele estava descrevendo. Nesse caso, ele começa com uma coisa, que é a lucidez do olhar. E a gente sabe que o olho é o espelho da alma. Quando a gente quiser saber como uma pessoa realmente é, se a gente prestar atenção no olhar, a gente vai perceber onde é que está o coração dessa pessoa. E é uma verdade tão grande que muitas vezes quando a pessoa está sendo desonesta, mentindo, ela tem uma dificuldade de olhar olho no olho conosco. Porque a gente consegue ler o que está por trás dos olhos. E ele continua descrevendo a irmã Clara como uma mulher madura, com traços elegantes, uma mulher delicada. Ele usa até a palavra aristocrática, que já dá pra gente entender um pouco a bagagem, de onde ela veio. E a gente lembrando, assim, ele usa a palavra aristocrática, depois usa a descrição de mãos delicadas. Então, claramente, na última, normalmente a gente recupera no plano espiritual, dentro do nosso grau evolutivo, a aparência perispirítica do nosso último corpo físico. Então, ela tem aí a habilidade de escolher se ela quer aparecer quando ela tinha 20 anos, ou se ela prefere quando ela tinha os 40, ou se ela prefere aos 70, dependendo, claro, da evolução que ela tem. Mas essa plasticidade do perispírito acontece, normalmente, ligada à última encarnação. Então, a gente já vê mais ou menos como é que ela era. E a hora que ele faz o pedido para ela, de ajuda, explicando, a gente vê que aquilo calou fundo nela. Então, de alguma forma, essa ligação que a Odila tem com o esposo encarnado significa muito para ela. Então, será que ela não teve que passar pelo mesmo exercício de perdão para conseguir entender o que é que aquela mulher está passando? Eu estou dizendo isso porque é muito difícil a gente entender a dor do outro quando a gente nunca passou por aquela dor. Por exemplo, eu nunca vou entender a dor que é não ter tido pais, ou não ter tido pais amorosos e presentes. Porque não foi isso que eu conheci. Da mesma forma, vai ser muito difícil para eu entender o que significa ter câncer. Mesmo o meu pai tendo tido câncer, a minha irmã tendo tido câncer, eu não tive câncer. Então a gente consegue ter um nível de empatia que é relativo. Porque só depois que a gente passa por aquela dor de perda, que muitas vezes a gente consegue entender o que é de verdade que aquela pessoa está passando. Sem julgar. Bom, aí o André Luiz, depois que entende esse cenário, ele fica assim, meio confuso, como é que o Clarencio não consegue doutrinar ou ajudar. E aí a irmã Clara fala que, explicando para os aluninhos dela, para os pupilos dela, que a palavra surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas. E de novo a gente está falando de energia elétrica. De novo a gente vai estar falando de magnetismo. De novo a gente está falando de gerador e receptor de energia.
ela fala que essas palavras, elas libertam raios de natureza dinâmica. Não para. Então, quando a gente está falando, a gente já sabia disso. Se o pensamento cria, a palavra tem um poder muito grande. Isso é tão claro que quando alguém, se a gente está lá quieto, estudando, de repente vem alguém, chega do nosso lado e a gente toma um susto, a gente fica alterado, o coração bate mais forte. A palavra tem uma força energética poderosa. Ela continua. A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força, através de fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento. Então, através da nossa mente, a gente consegue criar coisas boas, coisas ruins. É um gerador. Gente, um gerador de energia consegue iluminar o planeta inteiro, certo? Então, produzindo o verbo que é sempre uma descarga eletromagnética. Então, quer dizer, o pensamento é aquele gerador. Tararara, produzindo energia. E a palavra é quando a gente tem a conexão. Importante a gente lembrar disso, que vai estar sempre existindo uma descarga elétrica. E um jeito bom da gente perceber uma descarga elétrica é quando tem um raio caindo. Isso é uma descarga elétrica. A gente toma um choque na parede. Mas ela fala que essa descarga elétrica é regulada pelo nosso tom de voz. E é por isso que a gente pode dizer as mesmas palavras, mas essas palavras vão ter impacto diferente dependendo da forma como a gente fala. E é por isso que quando a gente está trabalhando, muitas vezes a gente tem a consciência de que certas coisas a gente não vai mandar e-mail. A gente vai ligar e vai falar com a pessoa. Porque se a gente colocar escrito o que a gente está falando, a chance da pessoa ler errado é muito grande. Então, a importância da forma que a gente fala é mais importante do que o que a gente fala. Olha só. Isso a gente já sabendo que a comunicação não verbal é muito mais importante do que a verbal. Então, olha só a complexidade da comunicação que a gente está lidando aqui dentro. Por isso que quando a gente está dando bronca de filho, que o filho faz assim, mas você fala assim, faz assim. Ou você faz uma pergunta e o filho responde torto, mas eu só falei isso, eu só falei tá bom. Não, mas existe tá bem e existe tá bem. Quando a gente está falando com as pessoas com quem a gente convive, principalmente num momento como esse, em que a gente está localizado no nosso cantinho do pensamento, com todas as pessoas com quem são os nossos próximos, mais próximos, o cuidado com a palavra, o cuidado no tom das palavras, é fundamental como ela vai falar mais para frente. Ela comenta no tom da palavra como base da criação, é por isso que eu deixei esse slide aqui com água, porque a água eu vejo como a fonte de vida da gente, ninguém vive sem água. E é importante a gente saber ter controle do que a gente fala, controle de como a gente fala. Principalmente se a gente quiser passar de doutrinar para educar. Principalmente se a gente está tentando trabalhar um relacionamento, seja com o cônjuge, seja com o filho. Como é que eu vou falar para o meu filho não grita se eu grito? Como é que eu vou falar para o meu filho não grita se eu grito com meu marido? Como é que eu vou falar para o meu filho não fala palavrão se eu falo? A educação vai vir sempre junto, em parceria com o exemplo, com a vivência. E é por isso que o Clarencio precisa da ajuda da Clara, porque é ela que teve a vivência do amor. Mas todas as vezes que a gente estiver falando, e tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente não está bem, todo mundo aí é dentro da sua escala, tem altos e baixos, dependendo do dia, do jeito que acorda, do jeito que dormiu, que comeu, enfim. Então a gente lembrar de pausar, respirar fundo, segurar a nossa intenção muitas vezes de vomitar as palavras no outro e falar ao invés de vomitar essas palavras.
Porque ela fala, ela explica aí para nós no livro, que o impacto, dependendo do que um outro está, o lugar mental do outro, evolutivo, de equilíbrio, pode ter um dano danado naquilo que a gente falar. É que nem colocar álcool no meio da fogueira. Então, a nossa coparticipação no incêndio vai ser muito grande, mesmo que a outra pessoa jorre o resto. Eu dei o primeiro passo. No momento de convivência, onde está todo mundo estressado, todo mundo cansado, de não poder fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, nós temos tido as nossas asinhas cerceadas e recolhidas tremendamente. Nós temos que lembrar, voltar para nós mesmos e fazermos o exercício de self-awareness, de como anda o meu pensamento e agora como é que andam as minhas palavras e a forma como eu falo com as pessoas que convivem comigo. E aí ela fala da cólera. E ela fala que não pode e nem deve ser feita. Então ela falou assim, eu não quero nem falar da cólera. Não, cólera é carta fora do baralho aqui. A gente não vai analisar, porque ela fala que uma pessoa encolerizada é um dínamo em descontrole. Olha só que coisa maluca isso. E aí a gente já viu nos livros de André Luiz, eu acho que foi no Obreiros da Vida Eterna, em que a gente vê a loucura do ponto de vista espiritual. Isso é loucura do ponto de vista espiritual. E fala que contato com pessoas encolerizadas pode gerar mais perturbações, as mais estranhas perturbações. Então a gente não tem noção do estrago que a gente pode fazer quando nós estamos encolerizados. É claro que a gente vê aí resultado disso, de pessoas encolerizadas cometendo atos abomináveis. Ainda mais agora a gente está vendo essa incidência de violência aumentando tremendamente. Mas a gente não tem noção do estrago que isso pode fazer a longo prazo também. Não só no hoje, nós como espíritos eternos. O que essa cólera pode trazer? Por exemplo, eu estar encolerizada e eu falar bobagem para o meu filho, e se ele comete suicídio com as coisas que eu falei? Ou se porque eu falei X, ele perde a confiança nele para o resto da vida? Qual o impacto que eu vou ter? A minha responsabilidade na falha dele, sabendo que porque eu estava descontrolada, eu fui corresponsável pelo desvio dele nessa encarnação. Gente, é muito sério isso. A gente fala, desde a hora que a gente casa, na hora que fala o sim, a importância desse sim em tudo que a gente está fazendo, né? E aí ela fala da serenidade, por outro lado, de como a gente tem que procurar o controle. E para algumas pessoas, tomar controle é tomar a água santa do Chico, que é beber um copo d'água contando até 10 para conseguir respirar e agir ao invés de reagir. Reagir com aquele instinto que a gente traz aí de milhares de anos de avançar, de morder o outro quando o outro morde a gente. Para outras pessoas é tomar banho, para outras pessoas é caminhar, para outras pessoas é fazer ginástica, para outras pessoas é meditação. Nós temos de encontrar a forma de voltar ao prumo. Porque ela fala, a cólera não vai produzir nada de bom. Então, se eu achar que a minha vida vai ficar melhor se eu brigar mais, eu tô na contramão. Não vai. O eu brigar mais só vai piorar. E aí ela volta e fala de novo que as nossas atitudes são correntes magnéticas. O que é que eu quero atrair para dentro de mim? Se o meu pensamento funciona como uma antena parabólica, pegando todos os sinais com que eu estou me conectando, o que é que eu quero trazer para dentro da minha casa? Para dentro de mim? Se essas palavras são tão poderosas,
E se a gente sabe que a água é altamente magnetizável, o que eu estou fazendo com o meu corpo a hora que eu fico encolorizada? Eu estou me envenenando. 70% do meu corpo é água. Eu estou envenenando a água do meu corpo. Eu vou ficar doente. Então, para a gente refletir nesse capítulo, primeiro qual é o ambiente, qual a realidade que eu estou criando com as minhas palavras. A outra para a gente fazer uma reflexão durante essa semana de qual é o nosso tom de voz. Dentro de casa, fora de casa. Ele muda com pessoas diferentes. Por quê? O que que aquela pessoa tem que ela faz eu conseguir falar mais doce com ela? Ou não? O que que essa pessoa está gerando dentro de mim? Como é que eu posso usar esse trigger para fazer melhor? Esse tom de voz que a gente vai estar usando vai ser o nosso retrato, nosso cartão de visita do ponto de vista espiritual. E a terceira coisa que eu fiquei pensando também é qual é a asa que a gente tem desenvolvido mais? E hoje eu passei para o grupo de evangelização, eu acho que eu já tinha passado isso, uma palestra do Haroldo que ele deu alguns anos atrás para o grupo de evangelizadores, quando ele estava aqui nos Estados Unidos. E aí, ele fala da importância da gente educar os filhos do lado moral, e a importância da gente colocar o estofo, os valores no lugar certo das crianças, porque ninguém fica com depressão porque não conseguiu resolver uma conta de matemática. Ninguém acha que a vida não vale a pena simplesmente porque não conseguiu aprender, sei lá, ciências. Mas se a criança, ou melhor, mas se o adulto não tiver sido uma criança que aprendeu as ferramentas para se defender das adversidades da vida, ela não vai conseguir lidar com frustração. Quando a vida falar não, você não pode brincar com um amiguinho, ela não vai conseguir. Como adulto, quando a vida falar não, você não vai poder ter o carrinho, ela vai ficar desequilibrada. Quando a vida falar não, você não vai poder ter esse emprego, como é que ela vai se sentir? Nós somos essas crianças. Então, a importância da gente aprender, desde já, a lidar com as nossas frustrações, a aprender a lidar com os nossos sentimentos, aprender a trabalhar as nossas palavras, saindo do centro do universo, entendendo que nós somos simplesmente um passageiro nesse trem. Que quem está pilotando esse trem é Deus, né? É Ele que tem o mapa para onde a gente vai. A gente não sabe, né? Mas essas ferramentas de flexibilidade, de paciência, de resiliência, e resiliência sendo a gente passar pela dor e sair melhor da dor do que a gente entrou, somos nós, pais, que temos que passar isso para essas crianças, né? Então, para o trabalho dos evangelizadores que estão aqui, isso é fundamental, porque muitas vezes os pais se preocupam se o menino tem o tênis mais novo da Nike, mas não se preocupam quantas horas ele está no videogame. Então, prestar atenção, né, nessas crianças, qual é o buraquinho que precisa ser ajudado para a gente aprender, para conseguir ajudar a desenvolver esse lado de valores mais abstratos, mais intrínsecos, valores eternos, que vão ser fundamentais para que essa criança consiga ser um adulto equilibrado quando crescer, né? Bom, era isso que eu tinha para falar. Então, para a gente também avaliar aí as nossas asinhas, na hora que a gente fizer a nossa autoavaliação,
antes de dormir, qual é a asinha que eu tô desenvolvendo melhor, né? Nessa vida. E agora eu vou tirar todo mundo do mute para fazer comentário. Alguém quer falar alguma coisa? Tá todo mundo fora do mute. Bem, eu vou falar um pouquinho. Oi, Dona Odete! Se vocês me escutam, então eu vou falar. Pode falar, Dona Odete. Porque a nossa asinha, geralmente, nós vamos desenvolvendo, ou então prestando um pouquinho mais de atenção, né? Através da nossa vivência, acho que o que é mais fácil é a asa da inteligência, né? Da sabedoria do que a asa do amor. Então, a gente percebeu que na narrativa, nessa vivência do Clarencio, ele, para ser um dirigente, né, de uma colônia, na maneira dele pensar, ele desenvolveu mais a asa da inteligência, da sabedoria, né? Mas naquele caso específico da Odila, ele precisava de alguém que tivesse um desenvolvimento maior na asa do amor, né? Então, ele se socorreu, essa irmã Clara, que tinha essa virtude mais desenvolvida do que ele. Então, o sentimento que ela tinha mais desenvolvido do que ele é que ia dar início a essa transformação, né? Que no momento, aquela outra senhora que estava influenciando a doente, né? Ela precisava de uma palavra de amor, de uma vivência de amor, né? Então, era o que a irmã Clara podia oferecer nessa ajuda com o Clarencio. Então, esse amor, esse sentimento sublimado. Então, isso é que foi fazer, né, iniciar naquele espírito que ali estava como um espírito obsessor, né, daquela doente. Então, esse sentimento sublimado é que deu resultado, que deu uma ação positiva naquele caso, né? Então, nós temos que começar com esse sentimento sublimado, né? Para que depois a gente fique igual na balança, né? Inteligência, a asa da inteligência com a asa do amor, do sentimento sublimado. Então, num caso de doutrinação, de conversação, para estimular a pessoa, a vivência, o sentimento sublimado é que vai resolver, que vai dar início para essa transformação que o espírito precisava, né? Deixar aquela doente. Então, foram as palavras e a vivência da irmã Clara, né? Agora, do nosso lado, nós não temos esse sentimento ainda que, às vezes, transforme a pessoa, né? A nossa palavra, às vezes, é meio dura com as pessoas. Quer dizer, nós não sabemos transmitir através da nossa voz uma coisa que a gente não tem no nosso interior, né? Que é a sublimação do amor. Por isso que às vezes a gente não consegue, fala, e
e parece que não transforma, não dá início a uma transformação. A gente não coloca na voz, não exterioriza através da palavra aquilo que a gente quer exteriorizar, porque não tem. Dona Odete, eu acabei de descobrir por que eu falo 6 vezes para os meus filhos e eles não fazem o que eu quero. Não é só você. Eu entendi. Não é só você, né? Porque às vezes a gente fala de uma maneira que a gente não exterioriza, ou não tem aquele sentimento, né? Para dar início nessa transformação, para que eles pensem. Então a gente fala matraca, né? Mas depois a vivência deles no futuro é que vai trazer essa transformação. As provas que vão aparecer no futuro é que vão dar essa transformação. E não, às vezes, a palavra que a gente queria dar. A gente queria educar a criança, né? Educar a criança. A gente quer. Precisa ser educada através do amor. Mas a gente não tem essa sublimidade ainda. Não é? Então, Clarencio procurou a pessoa certa, né? Ele procurou a pessoa certa. Ele, com todo o conhecimento e inteligência na direção dos trabalhos da colônia, ele achou que ele não tinha isso desenvolvido. Então, ele foi procurar quem tinha, né? Uhum. Então essa sublimidade que nós temos que passar através do nosso tom de voz, quando a gente fala com eles, né? É isso que... A dona Odete está comentando o lado bonito da nossa lição dessa noite. Mas eu gostaria de lembrar que houve muita colocação, muito estímulo para a nossa reflexão em relação à necessidade de vigiarmos a baixa qualidade daquilo que precisamos, com sentimentos e pensamentos. E eu queria, enquanto a Ana falava, lembrei que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um trecho, eu não lembro em que capítulo, que Kardec, ou os espíritos também, não sei se foi em comunicação ou se foi Kardec explicando, que a irritação, a cólera, a impaciência, nos seus diversos graus, podem ser comparados a um ataque de loucura passageira. E a Ana fez referência num dado momento. Ataque de loucura. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós, os seres inteligentes da criação, quando perdemos as estribeiras, nos comportamos como se fosse um cachorro louco ou uma vaca brava, deixamos de ser racionais. E essa energia que a Ana também negativa, ela comparou com o relâmpago, aquela carga elétrica negativa, diz André Luiz, num outro livro que eu não sei dizer para vocês qual é, pode ser comparado a um curto-circuito na rede nervosa. Curto-circuito. Foi aqui, nesse mesmo. Foi esse capítulo. Pois é, o curto-circuito na rede elétrica, a gente sabe que pode botar fogo numa casa, né? Imaginem vocês um curto-circuito na nossa e cada rede de neurônios, sendo que nós sabemos que os neurônios são as células nervosas, as únicas do nosso corpo que não se recuperam. Então, cada vez que eu descarrego essa carga eletromagnética negativa no meu sistema nervoso, eu estou encurtando o meu potencial inteligente. Beleza, né? Mas alguém quer comentar? Eu acho que essa questão que ambos falaram, né, você e a sua mãe falaram da anúncia da voz, isso não só do tom da voz, mas de como se coloca, né? E aí, junto com a bagagem de quem está falando. No filme do Divaldo,
tem uma passagem que ele está numa sessão de obsessão e uma pessoa do centro que ele está conduzindo essa desobsessão e o espírito, o obsediador, ele não respeita aquela pessoa que está falando. Porque aquela pessoa, acho que no mesmo exemplo da Clara e do Clarencio aqui, não tinha o que precisava para melhorar aquela situação. E uma das pessoas da mesa, uma pessoa muito simples, mas de uma inteligência moral muito grande, tomou a situação e com muito amor conseguiu converter aquela situação. E acho que é bem isso, né? Mostra o quanto você precisa estar equipado com as ferramentas para conseguir fazer as coisas, né? E essa ferramenta, como você mesmo disse no tijolinho do céu que é construído com horas de trabalho, nesse caso é a bagagem que aquela médium traz de experiências pessoais e talvez muito provavelmente de outras vidas que consegue através da palavra conversar com o espírito que estava obsidiando aquela pessoa e fazer com que ele mude. E no final do dia, o que ela estava falando era sobre amor, sobre o quanto ela amava aquela pessoa e sobre o quanto ela tinha a apresentar para aquela situação. Mas agora você falou uma coisa que mexeu comigo, porque muitos de nós aqui somos, já temos a nossa mediunidade mais desabrochada, e eu já, algumas pessoas já me perguntaram, puxa vida, a gente podia começar a fazer mais, né, do lado mediúnico, como é que eu desenvolvo o meu lado mediúnico? E você falou uma coisa importante. Um dos motivos em que a gente tem que fazer, tem que estudar antes de desenvolver a mediunidade é exatamente o que você falou, Luiz. Porque o estudo da doutrina, você fazer um estudo sistematizado da doutrina espírita, um EJI, que é, por exemplo, o que a gente está procurando montar agora no grupo, vai começar a despertar a nossa responsabilidade da reforma íntima. Porque o uso da mediunidade vem com um peso muito grande. Porque aquele espírito que eu estou conversando lá durante a mesa da mediúnica, ele vai voltar para casa comigo. Se ele quiser, ele vai atrás da Ana para ver se a Ana está fazendo dentro de casa o que a Ana falou que estava para ele fazer lá. E se a Ana não estiver fazendo, não só ele não vai ser ajudado, mas ele vai chamar os amiguinhos dele e falar assim, ó, vamos lá. Então, ela ficou lá me amolando, né? Vamos dar um jeitinho na vida dela também? A partir do momento em que eu começo a estudar, e eu uso esse estudo como uma forma, uma ferramenta de autotransformação, eu vou me melhorando. Então, o que você falou, eu começo a crescer o meu poder moral. Então, as minhas palavras, elas não saem vazias. Eu começo a viver as minhas palavras. E aí, como é que eu vou falar? Imagina, de novo, é muita prepotência, arrogância da gente. Então tem lá o obsessor, obsediando uma pessoa. A gente vai saber o que essa pessoa encarnada fez para estar com aquele obsessor. De repente ela estuprou a filha, matou a esposa, assaltou a casa e ainda botou fogo. Aí eu tô lá, que nunca vi os dois antes, e falo, perdoa, coitado dele, aí larga ele. Como é que eu vou querer mudar? Em 5 minutos de conversa, um trauma desse tamanho. Será que se alguém tivesse feito isso para mim, eu ia ter conseguido simplesmente walk away? Provavelmente não. Então, outra coisa que é importante a gente entender, no momento da mesa da doutrinação, o trabalho do doutrinador é muito pequeno. O trabalho é feito 90% no plano espiritual. Nós estamos aí doando nosso ectoplasma para ajudar aí a mudança de campo mental do espírito, para ele conseguir estar aberto às sugestões que esses espíritos maiores, muito mais evoluídos, como a irmã Clara, possam ajudá-lo. Mas a gente achar que lá eu ficar falando palavras vazias vai fazer diferença, não vai. Eu lembro da minha mãe, quando eu comecei a fazer doutrinação, e eu falando assim, mãe, como que eu vou falar para um homem desse, né? Pensando exatamente isso que eu falei. Como é que eu vou falar para ele perdoa? Aí ela falou assim, minha filha, você não tem que se preocupar com o que você vai falar. Você só tem
que jogar amor. E tudo que você falar, você só joga amor. E só fala, olha, tem espíritos aqui do seu lado, te ajudando, querendo o seu bem, querendo te ajudar. Eu sei que eu não conheço o seu passado, respeitando a dor. Porque aquele É, obsessor é um espírito em sofrimento. Talvez mais do que aquele que está encarnado. Certo ou errado? Por exemplo, a gente está vendo uma figurinha pequenininha da Odila. é. A gente não sabe tudo o que aconteceu. Então, o que será que a Zulmira fez para Odila antes? A gente não sabe, né? Então, e é uma caixa, um bolo tão grande, uma caixa de Pandora tão complicada, que a hora que o André Luiz fala, poxa, Clarice, por que você não vai lá e faz ela se lembrar? Ele fala, não vou abrir essa caixa, não. Já tá, a história vai crescer demais. E essa é a nossa história, né? Então, só para fechar aqui o que você comentou, se alguém quiser fazer mais algum comentário, a importância do estudo é exatamente a nossa transformação pessoal. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente vai querer fazer um ESG. Para poder depois estar um pouco menos pé rapado na hora de ajudar um espírito. Porque mexer com mediunidade não é brincadeira, né? Mais alguma coisa antes da gente encerrar? Já são 8h20. Acho que para mim, Ana, vem um pouco de humildade também, assim, nisso tudo, nessas histórias, assim. Tem um lado de se desenvolver sempre, lógico, de buscar mas assim, de humildade de quando você tem que saber sair também, igual ele pedir ajuda, é algo que ele não tinha um domínio, ele foi lá e pediu ajuda a gente, no dia que a gente começar a dar também, né, assim, o passe, saber que aquilo, a transformação não é a gente que está fazendo, que a gente ainda não está naquela elevação, né, que a gente, acho que é também se colocar no seu lugar com humildade e saber o que você é capaz ainda ou não. Então me vem um pouco disso também. É um pouquinho fora do tema aí, mas assim, acho que a humildade é sempre uma boa parceira em todas as horas, né? Saber E a nossa capacidade de saber pedir ajuda, né, Letícia? Porque quantas vezes a gente sabe pedir ajuda, de falar, não, eu não sei fazer isso. Eu vou precisar de alguém que sabe mais, que sabe melhor para resolver isso. Dentro do trabalho, fora do trabalho. Essa lição é muito grande, porque quantos de nós acham que consegue fazer tudo, né? Eu sou uma delas. Isso é orgulho, não saber pedir ajuda, né? Bom, quem quer fazer a prece final pra gente?